Atenção, está começando um papo camarada. Da revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Atenção. As gravações... Estou aqui com o Nicolas Souza, motoboy, motoentregador, né? Da Liga dos Motoboys aí. E se apresenta aí, camarada. Quem que é você? Qual que é a sua luta? Fala aí, meu mano, beleza? Boa noite, boa noite. Então, meu nome é Nicolas, igual você disse, e eu sou da Aliança dos Entregadores, Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo. Sou um dos dirigentes da Associação dos Motoboys, Motogirls, Entregadores de Juiz de Fora, que é a cidade que eu moro. Algumas pessoas conhecem, de vez em quando ela brota no noticiário aí. Eu acho que a última vez que ela brotou com apelo nacional foi quando o ex-presidente tomou uma facada aqui no calçadão da cidade. Eu acho que geral manja disso, sacou? Eu tava lá na rua essa hora, tá ligado? Mó bagunça. Eu não estava junto com os apoiadores de Bolsonaro, eu estava trabalhando. Então, assim, já para deixar claro para geral. E assim, a gente aqui na cidade, embora não seja uma cidade gigantesca, a gente sempre se engajou, né? Na briga que todos os entregadores estão fazendo. A gente sabe que a nossa categoria é jovem, né? A gente não é os metalúrgicos que tem 200 anos de existência e consequentemente, mais de um século de luta. A gente nasceu anteontem. E conforme a galera foi se organizando e soltando break e tudo, a gente foi se inserindo nesse calendário, se inserindo nesse debate, entrando no meio dessa discussão. E por isso eu integro a Aliança. A Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, ela tem esse nome desde janeiro deste ano, mas os diálogos com diversas pessoas de diversas cidades do país, elas já começaram antes. Foi o caso de eu já ter trocado ideia contigo, ter trocado ideia com o Gringo de São Paulo, com o Andrezinho da Bahia, com o Rodrigo de Pernambuco. A gente foi percebendo cada vez mais que o inimigo, sendo nacional e às vezes até global, não fazia sentido ficar pipocando o movimento local, né? Então, enquanto a gente não coordenasse, a gente começou a coordenar, mas esse nome ele só surgiu em janeiro desse ano, Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, o que é muito interessante porque abrange não somente os motociclistas, mas abrange qualquer um que entregue por aplicativo, cada um com seus desafios, obviamente, cada um com suas dificuldades, cada modal com sua particularidade, mas a gente está aí nessa luta como unido, né, unificado, no sentido de conseguir construir, né, melhores condições de trabalho, de vida dos parceiros que estão na pista. Essa é a função. Boa, maneiro, hein? Já deu até uma introdução aí, né, sobre a Aliança dos Entregadores, que é um movimento nacional mesmo, né? Negócio novo aí que tá acontecendo agora, né, praticamente. E, cara, eu queria saber aí de você, qual que foi mais ou menos assim o princípio aí, quando que começou a ter assim essa ideia de fazer a enxergar a necessidade de fazer uma organização nacional, né? Nem você já deu uma palhinha aí, mas como é que foi esse processo aí? Assim, na realidade, a gente não foi em nenhum momento escutado pelo poder público de forma geral, assim, a nível nacional, durante os últimos 4 anos, né? E principalmente no período mais crítico, que foi o da pandemia, onde a gente era vetor e vítima, né? Aqui, por exemplo, a gente fez uma frente fizemos manifestação para poder pedir que a gente fosse também vacinado, cara, porque, assim, eu tenho isso guardado, eu tenho notinhas guardadas aqui em casa, de eu entregando em hospital e depois tendo que entrar em apartamento. Então, assim, além de eu carregar o vírus por aí, eu ainda tinha, a qualquer momento, a chance de ser infectado. Numa lanchonete que eu trabalhei, aconteceu da gente ter que ficar sem trabalhar lá por 2 semanas, porque rolou um surto lá da Covid. Teve 2 óbitos, o pai do dono do lanchonete e a enteada do dono do lanchonete morreram em um espaço de 2 semanas somente. E a gente no meio disso, tá ligado? Nunca sabendo em que momento que ia acontecer com a gente, que hora que ia acontecer, se a gente tinha pego, se não tinha, o teste era muito caro, não estava disponível, saca? Então, assim, foi um momento de muita pressão e com todo o resto acontecendo, gasolina subindo muito rápido. Então, assim, os problemas todo mundo conhecia, né? Se tem uma instituição que funciona no Brasil, é a rodinha de motoboy, né? Quando você está esperando ali uma entrega aparecer, aí junto todo mundo, acende o cigarro de palha, troca uma ideia, reclama das mesmas coisas todos os dias, né? E aí que sempre tem, né, cara? Alguém que vai fazer assim, pô, massa, legal, ótimo.
Todo mundo já sabe o problema. Como Mas que e nós agora? encaminha, tá ligado? Como é que nós organiza para poder resolver isso? Alguma solução há de ter, né? Então isso aconteceu, cara, porque não existe um gênio da raça. Isso é uma conclusão um pouco óbvia, né? De que algo deve ser feito. E aí que aconteceu aqui, com a gente fazendo a fundação da nossa associação, e aconteceu em diversos outros pontos do país. E aí que, assim, todas as movimentações que aconteciam, a gente conseguia encontrar alguém, saca? Porque a gente tava de bobeira na internet e fala assim, entregadores paralisam não sei aonde. Aí a gente ia ver o nome da liderança e já caçava o cara, tá ligado? No Facebook, dava estudo, certo? Mas dava estudo, conseguia encontrar o cara e falava, porra, mano, maneiro, parabéns, velho, fez movimentação que tava querendo fazer aqui também, saca? Então isso aconteceu durante esses anos, rolou um break realmente muito grande em 2020, ele atingiu a sociedade como um todo, né? Foi tipo um grito, a sociedade tem entendido, foi o break dos apps, e aí que isso tudo acontecendo, essa construção começou a rolar, e foi essa movimentação toda que fez com que, até onde eu sei, e eu acredito que eu saiba mesmo, 2 presidenciáveis colocassem isso na plataforma deles. Né? O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e o candidato à presidência pelo PT, Lula, colocaram isso nas próprias plataformas de campanha. Né? O Lula ganhou e a gente ficou esperando. Essas lideranças todas falam assim, e aí, mano, será que vai rolar? Como é que vai ser? Vai chamar a gente? O gabinete de transição vai ter alguma coisa já? E nada acontecia, cara. E em dezembro do ano passado, 2022, a gente estava planejando fazer uma movimentação dessas, né? Só que uma breve para poder chamar a atenção mesmo e a gente conseguir já iniciar diálogos com o governo eleito. Mas, assim, parece que foi há muito tempo, mas as pessoas devem se lembrar, a movimentação, ela poderia ser confundida com o que estava acontecendo nas ruas por conta do resultado das eleições, né, por conta de muita gente não aceitando o resultado de eleição, a gente não queria se misturar com esse tipo de pauta, não era a nossa pauta, e aí a gente resolveu adiar para janeiro. E foi quando o ministro do Trabalho desandou a falar um monte de coisa de regulamentação de aplicativo e a gente ficou um pouco perdido. Falou, cara, ele tá escutando quem? Sacou? Com base em que ele tá falando isso? E a gente, velho, sacou? Foi a gente que botou essa pauta na rua, como é que a gente não vai ser chamado? Então, a gente criou um nome pra gente poder assinar documentos que a gente ia soltando no tempo. Falar, a gente quer estar na mesa de regulamentação, a gente quer participar disso. Como é que a gente não vai ser ouvido? Né? E a gente fez isso, a gente de fato começou a soltar na imprensa a nossa necessidade e a gente convocou uma greve, inclusive, para que o governo conseguisse prestar atenção na gente. A gente foi recebido pelo governo e a gente teve a garantia de que nós estaríamos no grupo de trabalho. Então, o nome Aliança surgiu pela necessidade de ter uma assinatura. Né? Assim, cara, mas a gente é o quê? Quem que a gente é, entendeu? A gente é tipo um bando de gente? Não, a gente é a Aliança Nacional dos Empregadores de Aplicativo e aí a gente é assinado com cada uma das organizações que compõem a Aliança. A Aliança é um movimento e abaixo dela tem várias organizações, como é a associação que eu dirijo aqui, como é a associação do Grêmio São Paulo, como é o Sindicato de Niterói, como é o Sindicato de Pernambuco, como é a Associação da Bahia, né? Então, todas elas compõem a Aliança Nacional dos Empregadores por Aplicativo e fomos nós que conseguimos assim, formar essa ponte com o governo. Porque uma coisa é interessante, a gente teve um receio de que essa regulamentação fosse feita por pessoas que não estivessem na rua, né? E não soubessem de fato o que estava acontecendo, e não conhecessem principalmente os argumentos das plataformas, porque nós conhecemos. Né? A gente teve diversas experiências onde a plataforma dizia alguma coisa e a gente ia ver e não era bem aquilo. Então, assim, considerando o acúmulo de experiência que a gente teve, a gente fez questão de estar na mesa, a gente está na mesa, a gente não considera, a Aliança não considera a mesa como a solução de todos os problemas, mas é um espaço, né, onde a nossa vida está sendo discutida. Então era necessário que a gente estivesse lá e a gente fez bastante força para isso. Pô, importante ter esse avanço, né? Porque também é isso, né? Não adianta só fazer um movimento local, sendo que isso é uma coisa que é uma política, né? Uma política nacional e outra. É realmente uma coisa que vem de fora, né? Essa uberização, né? Que a galera chama, que são essas leis, essas reformas trabalhistas, elas aconteceram no mundo inteiro, né? Então, tipo, não é só uma coisa daqui, né? Claro. E, inclusive, né, o iFood, a Rappi, algumas outras empresas também tiveram essa política, né, da plataforma só em países onde as leis trabalhistas são flexibilizadas, né, são frouxas.
Porque quando começou já a ter um mínimo de regulamentação, o Rappi, né, foi o primeiro a pular fora, o Uber Eats também já pulou fora aqui do Brasil. E aí a galera fica nessa barganha, né? Tipo, não, vocês vão se organizar, então a gente vai pular fora, não é isso que a gente quer. Cara... No caso do Brasil, eu acho bastante problemático eles quererem usar dessa chantagem, porque o Brasil é um mercado muito grande, cara. É muito grande. A gente fez questão, e a Aliança, cara, nesse sentido, ela fez um papel, assim, que até hoje eu fico impressionado. Não é porque eu tô nela, não é porque eu fiz parte dessa construção, mas a gente formou pontes com os maiores cérebros de cada área, né? A gente tem como, vamos dizer, assessoria, mas não é bem assessoria, porque os caras são parceiros, na real, tá ligado? Por exemplo, o professor Sidney Machado. O cara é um maluco que estuda isso há muitos anos, ao redor do mundo, esse movimento ao redor do mundo. Ele tem um livro publicado sobre o trabalho em plataformas digitais, né? Ele estudou isso, ele tem pesquisas. Antes dessas pesquisas, tudo que você vê aí, de Datafolha, que o iFood faz, sei o quê, esse cara tem pesquisa, em um loco, ele foi até os entregadores para poder procurar saber. A gente tem pessoas que trabalham na área da saúde, que ajuda a gente nisso, sacou? A pessoa que está lá no hospital e recebe um motoboy tudo fodido, tá ligado? E ele conhece a realidade do entregador e ele leva aquilo para dentro da academia, para dentro da universidade, para poder trocar ideia com as outras pessoas que também trabalham com aquilo. Então, assim, a gente tem contato direto com gente que é sociólogo, com professor de direito, com médico, com fisioterapeuta, tá ligado? Tô falando assim, de umas 50 cabeças, pelo menos, que são autoridades em cada um dos seus assuntos e que conversam com a gente. Eles não pretendem determinar o que é certo ou o que é errado, né? Só que a gente não vai conseguir definir todas as coisas sem eles, porque a gente não tem todo o conhecimento de algumas coisas que eles têm, e eles não têm o conhecimento da rua. Então, o que a gente tem que fazer? Juntamos, sacou? A gente fez uma ponte com a academia, a gente fez uma ponte com setores que já estavam mais organizados. A gente conversa com a galera, por exemplo, que começou a organização lá na Califórnia, sacou? Eles conseguiram um salário mínimo por hora lá agora, entendeu? E a gente já troca ideia para é Juan o nome do cara. Juan, mano, ei, como é que foi? Tá ligado? Como é que vocês conseguiram? Então a gente tem esse tipo de conversa para poder entender isso. E eu falei isso tudo para dizer que a gente trocou ideia com o economista, sacou? Um dois exato, que ajuda a gente quando a gente tem esse tipo de dúvida. Quando todo mundo ficou, porra, mas as empresas vão embora, a gente chegou nele e falou, mano, fala um negócio. Se regulamentar mesmo, se botar regra nessa parada e a gente tiver a melhor condição de vida, as empresas vão embora, os dois falaram, não, negativo, não há como ir, porque o que determina é demanda, sacou? O que determina é ter o serviço. E aí, você me fala uma coisa, eu tô aqui, a cidade não é tão grande, tá? A cidade não é tão grande. Eu tô aqui e lá na Zona Norte, deve estar uns 10 quilômetros daqui, eu esqueci a chave da minha casa, entendeu? Eu vou andando pra lá, sacou? Eu vou pegar um táxi até lá, eu não tenho dinheiro. E assim, quase ninguém tem, sacou? Eu vou pegar um busão até lá, pode ser, mas eu posso pedir um aplicativo, né? De um cara que já tá lá na Zona Norte, vai trazer a chave pra mim, por módicos R$10 e vai resolver minha vida, né? Então assim, essa que é a situação. E aí você fala assim, porra, mas aí não vai ser mais R$10 ser regulamentado, vai ser 18, entendeu? Eu falo, mas assim, eu ainda vou pedir, sacou? Mesmo sendo R$8 mais caro. Então assim, as pessoas elas se acostumaram com um novo modelo de logística urbana. E elas não vão se desacostumar porque a coisa vai subir de preço, entendeu? O que pode acontecer, porque as pessoas têm que entender isso, é encarecer um pouco o serviço, né? Mas as pessoas também precisam entender que a entrega rápida é um serviço de luxo. Exatamente. Isso não é uma parada assim tão simples, mano. Tipo assim, caraca, mano, você tá numa ponta da cidade, alguém vai arrancar lá da outra ponta da cidade, vai prestar um serviço para você, para evitar que você pegue ônibus, para evitar que você ande a pé, né? E tudo isso aqui, ó, é o preço embutido no seu trabalho, tá ligado? Então, assim, pode encarecer um pouco? Acredito que sim, de fato. Acredito que elas vão embora? Não, porque a demanda não vai sumir. A demanda pode diminuir e pode ser compensada pelo preço. De qualquer forma, eu acredito que elas vão ficar aqui, porque o Brasil é um mercado muito efervescente, né, em matéria de transporte por aplicativo. Então, eu não acredito muito nessa chantagem, não. E também, a gente também tem exemplos, por exemplo, o Reino Unido está regulamentado. A Uber não saiu de lá. Exatamente. Foi regulamentado. A Uber não saiu de lá. Então, assim,
A questão não é ter regulamentação ou não ter. Porque se fosse para não ter regulamentação, se esse fosse o cenário ideal das empresas, sabe onde elas estavam? Na Somália, que não tem nem governo direito. E por que elas não estão lá? Porque não tem demanda, não tem mercado. Aqui tem. Então a regulamentação não é o problema. Exatamente. Não tem a demanda, né? E demanda tem. Não, e isso realmente é uma coisa propagada, né? Que a gente pensa justamente isso. A lógica é essa, né? Além da demanda é o quê? É um serviço de qualidade, né? É um negócio que realmente não tinha no mundo até, como é hoje em dia, até mais ou menos a época da pandemia, que foi que o negócio espalhou e não voltou mais. E se a gente for parar para pensar que realmente a regulamentação ela está em todos os lugares, né? Seja o uso de EPI nos trabalhos, seja o critério técnico, a metodologia, é absurdo, né? Esse tipo de propaganda que se faz, né? Como se tipo, lutar pela regulamentação, agora entregador tem que ter CLT, vai piorar as coisas, né? Não, porque tudo depende da regulamentação também, cara. A regulamentação, ela pode ser boa ou pode ser horrível, né? Ela pode ser boa ou pode ser horrível. Isso é um negócio que eu troco ideia direto com todos os parceiros. Falo assim, cara, mas essa regulamentação vai melhorar. Eu falo, meu parceiro, isso é uma coisa em disputa. Tá? Isso é uma parada que está em disputa. A regulamentação não existe ainda. Né? Então, assim, se ela vai ser boa ou se vai ser ruim, vai depender da gente meter pressão para ela ser boa. Tá ligado? Exatamente. Você acha que as empresas não querem regulamentação? Elas querem. Elas querem regulamentação. Sabe por quê? Porque elas estão cansadas de levar ferro na justiça. Elas não falam isso. É verdade, cara. Não falam isso, mas agora eu posso falar. Elas não falam isso. Mas assim, quando a gente vem aqui embaixo, tá ligado? Mete um advogado da associação lá, né? Vê um cara e fala assim, pô, mano, eu acidentei, a empresa não fez nada, e não sei o quê, o que você acha que dá pra fazer? Eu falo, vamos trocar ideia com o advogado? Nós levamos o advogado mete a empresa na justiça e ganha, tá? Sabe o que a justiça faz? Para não deixar chegar na segunda instância, ela vem e faz um acordo. Porque se tiver uma construção em todos os tribunais, assim, um entendimento geral de que o vínculo existe, né? Aí, fica qualquer um ganha. Certeza, aí qualquer um ganha. Então, para não deixar essa jurisprudência ser criada, ele chega e oferece um acordo para o trabalhador que já está aqui, né? Porque o cara ficou sem dinheiro, o cara passou perrengue, o cara teve que vender a moto, não sei o quê. A empresa chega assim, pô, 10 mil e morre, pode ser. Sacou? Ia ser um negócio que lá na frente ia dar 30 conto, mas o cara tá precisando dos 10, ele vai lá, pega os 10, a coisa não vai para frente, essa jurisprudência não se forma, esse entendimento comum da justiça não se forma. É por isso que as empresas, elas não propagam, que elas estão tomando tombo atrás de tombo com a legislação que já existe. Então elas querem uma regulamentação nova para parar de receber essa enxurrada. Ou seja, elas querem uma regulamentação também ruim. O que a gente tem que fazer? A gente querer uma regulamentação melhor, boa, sem abrir mão do que a gente já tem, porque se o que a gente já tem ela não tá gostando, deve ser bom pra gente, né? Então assim, sem abrir mão do que a gente já tem, a gente lutar por uma regulamentação que melhore ainda as condições de trabalho, sacou? Que venha e garanta as condições de trabalho, cobrar do governo, isso a gente faz, cobrar do governo que imponha a legislação brasileira, sacou? Porque como assim? Uma empresa chega aqui e fala assim, essa lei eu não vou cumprir não, você pode fazer isso? Exatamente. Você quer saber? Eu não concordo com nada desse negócio dessa lei de antidroga, não. Vou plantar maconha mesmo. Sacou? Pô, você não pode fazer, mano. Sacou? Por que elas podem chegar aqui e determinar qual lei que ela vai seguir e qual que não vai? Então, o Estado ele tem que impor o cumprimento da legislação e a gente tem que lutar para que essa legislação seja respeitada e para que a gente consiga uma melhoria, tá ligado? Falou assim, pô, é nosso já. Vamos daqui para cima, sacou? Vamos daqui para frente e a gente consegue uma parada melhor ainda. É meio que essa a lógica, sacou? Não existe regulamentação boa ou ruim por si só. Ela está em disputa e a gente tem que brigar. Exatamente. Cara, e falando na regulamentação, que pé que tá isso aí? Tipo assim, como que está sendo o processo agora? Em que fase que estão? Você falou já um pouquinho, né, que o Ministério do Trabalho já abriu as portas, tá rolando essa negociação. Como está sendo feito isso aí? Como está rolando isso aí? Cara, o Brasil, ele tem um negócio assim que é interessante. Ele por ser signatário de acordo da Organização Internacional do Trabalho, ele concorda em fazer as coisas como ele está fazendo. Ou seja, uma mesa tripartite. Todo mundo tem que ser ouvido. O governo está ali para mediar, a empresa para falar qual é a visão dela e o trabalhador para falar qual é a visão dele. Entendeu? É claro que o legal mesmo ia ser se o governo só chamasse os trabalhadores e falou, o que você quer que a gente faz? Entendeu? Ia ser foda, mas não pode. Sacou? Por quê? Porque o governo brasileiro ele concorda com essa função da OIT de fazer as coisas tripartite.
Assim, é uma manutenção do sistema econômico, né? Falar assim, pô, a gente está no capitalismo, então a gente tem que escutar quem emprega e quem é empregado. É basicamente isso. Sacou? Então a gente chega lá, tem que ficar vendo os caras, tá ligado? A gente senta assim, de frente pros caras assim, tem que conversar com eles, e os caras viram e falam assim, ah, mas é porque eu não sei, é porque eu não... Saca? Eles vão, mano, empurrando com a barriga, um negócio exasperador, saca? E precisa de muita... Eles estão num quadrado seguro. Eles se enfiaram numa cápsula, assim, onde para eles, se eles não fizerem nada, é melhor. Que ganha tempo. Falando assim, do jeito que tá, cara, saca? A gente vai conseguindo empurrar. E eu lembro, mano, uma vez que eu trabalhei com eu fui empregado de uma autoescola e a patroa dizia o seguinte, ela falava assim, Nicolas, é porque você não sabe. Mas assim, se você vai até o bebedouro e não tem água, e você chega para mim e fala assim, Rosana, não tem água, e se eu enrolar 10 minutos para poder comprar um novo galão, eu não economizei no galão, eu economizei 10 minutos, sacou? Então para eles tudo conta, tempo é dinheiro de fato, sacou? Então assim, se eles enrolar um mês, é um mês que eles mantêm as coisas como estão, e é um mês que eles ganham dinheiro em cima de nós, é um mês que eles escravizam nosso parceiro, é um mês que eles escravizam o povo trabalhador brasileiro, sacou? Então para eles, enrolar é do jogo, e é do jogo que favorece eles. O que a gente precisa fazer é conseguir sair disso, sacou? Sair dessa parada. E, cara, o que caminhou na regulamentação, a gente tirou em conjunto, e aí eu preciso explicar isso porque as pessoas às vezes não entendem muito, sacou? A aliança, ela tá na mesa, só que ela não tá sozinha na mesa, né? A aliança é uma das representações dos trabalhadores que estão lá. Mas no decreto, por exemplo, saiu as centrais sindicais como representantes dos trabalhadores, tá ligado? E a gente ficou meio grilado, falou, porra, mas central sindical, cara, tipo assim, a gente tava na rua o tempo todo, nenhuma central chegou pra trocar ideia com a gente. Aí depois a gente descobriu que isso era uma injustiça, porque a CUT, ela tinha uns grupos de trabalho com o entregador em várias partes do país, sacou? A pessoa gostando ou não gostando da CUT, ela tinha. Isso é fato, sacou? Então é injustiça dizer que elas não se envolveram em nada. Só que se envolveram muito tarde também, foi um ano antes do grupo de trabalho da regulamentação, sacou? E aí que a gente trocou ideia com as centrais, sacou? Chegando pra central e falou assim, mano, vocês vão mandar quem pra lá? Tá ligado? Na real mesmo, vocês vão mandar quem? Porque a gente não te conhece, velho, tá ligado? E a gente queria saber mesmo, assim, quem tá indo pra gente poder ter confiança no processo, ou pra gente, sei lá, solicitar que a gente participe no seu lugar, sacou? E aí algumas centrais viraram e falaram assim, mano, na real, a gente não tem muito quem mandar, não. Porque de fato não tinha esse diálogo acontecendo. Posso mandar alguém da aliança? A gente falou, pode. Não tem problema, a gente abraça, a gente ganhou uma vaga no negócio. E nessa brincadeira, cara, a CUT, por exemplo, indicou todo mundo que ela indicou é da aliança. Pode crer. A CSB indicou gente da aliança. No caso, eu fui indicado pela CSB. E o companheiro, o Saulo, que é do Rio de Janeiro, também. Então, assim, as centrais sindicais não tentam indicar, sacou? Não tendo pessoas engajadas, elas reconheceram na aliança lideranças e falaram assim, mano, vai você então na minha vaga e tá bom, é isso aí. Sacou? Então a aliança ela conseguiu, tanto pelas centrais sindicais, como conseguiu também por fora, convidada diretamente pelo governo. Sacou? A aliança tem 10 pessoas no grupo de regulamentação, tá ligado? E aí que a gente tem que chegar em composições, né? A gente chega lá, aí tem a aliança, mas tem gente, outros representantes de trabalhadores, tem a Federação Nacional de Motociclistas, tem o Sindicato de Motociclistas de São Paulo, tá ligado? Tem galera de outras centrais sindicais. E uma exigência do governo é que a bancada de trabalhadores, ela tem que apresentar uma proposta única, sacou? Então, assim, mano, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é conversar entre a gente aqui, sacou? E aí que um monte de ferida teve que ficar pra trás, mano, sacou? Como é que a gente ia conversar? Se a gente falasse assim, ô bandido, você é um canalha, você não é nada, você é comprado pela iFood, que era coisa que acontecia, era disputa política, né? A gente teve que tentar conversar e fechar documentos onde tinha convergência, tá ligado? Por exemplo, o sindicato de São Paulo, ele defende remuneração mínima. Aí eu olhava aqui pra nós e falei, nós defendemos também, sacou? Então isso aqui é uma pauta que é nossa, vamos junto nela, tá ligado? Essa aqui é outra que é nossa, vamos junto nela. Então assim, o que não desmentia, a gente ia junto, sacou? E aí que a gente começou a levar essas pautas para os empresários. Tem algumas pautas dos empresários que também casam com a nossa. Eles, por exemplo, defendem remuneração mínima. Olha que doideira, tá ligado? Então a gente resolveu começar por aí.
Eles, por exemplo, defendem uma pauta chamada saúde e segurança. A gente também, tá ligado? É claro que eles defendem um negócio ridículo, horrível, assim. Totalmente ao contrário do que poderia ser. Assim, bizonho mesmo, saca? Mas é um ponto de contato, né? Então vamos começar por aqui. E aí que a gente decidiu por começar por saúde e segurança, remuneração, tá? O direito à representação, isso é importante. Direito à representação que as lideranças conversem, né? Liderança seja sindical, seja de cooperativa, que elas conversem com o iFood. O iFood seja obrigado a responder, as empresas sejam obrigadas a responder, porque hoje ela responde se ela quiser, né? Os direitos de representação, né? O direito sindical, negociação coletiva, e tem um nome para cada, e previdência. Então, esses 4 pontos a gente considera nevrálgica, daí que a gente precisa meio que começar, sacou? E aí que no dia 14 agora, que tem a próxima reunião, a gente tem uma proposta de saúde, segurança e de remuneração, sacou? E a gente ainda não tem conhecimento da deles, mas eles provavelmente vão apresentar, né? E a gente vai cruzar isso, e vai negociar, e vai ver aonde que chega. Cara, uma coisa eu posso falar, seja lá aonde quer que a gente chegue, pode ser algum avanço em relação ao que a gente já tem. Por quê? Porque remuneração mínima é uma ideia de que você precisa ganhar alguma coisa. Um piso, né? E isso hoje não existe, mano, sacou? A real é que isso hoje não existe. Então, assim, se as empresas aceitaram a ideia de discutir remuneração mínima, massa, já é alguma coisa, sacou? Só que a gente quer mais, mano. A gente quer fazer uma discussão que comece pelo custo, sacou? Virar e falar o seguinte, mano, olha só, não dá pra gente discutir remuneração sem que discutir primeiro quanto que a gente paga pra trabalhar, sacou? Não tem jeito, velho, não tem como. Porque se você virar pra mim e falar que vai pagar R$2.000 e eu descubro amanhã que R$2.000 não paga nem o custo da minha moto direito, sacou? Aí eu vou estar recebendo tudo, né? Então a primeira coisa é o quê? Quanto que custa o trabalho? É daí que a gente quer começar e é essa lista que a gente apresentou para as empresas e para o governo. Uma lista de custos. Quanto custa a capa de chuva, celular, plano de dados, protetor de perna, antena corta-pipa, baú, trilho, suporte, tá ligado? Botar isso tudo numa lista e falar, custa X. Tá? Lembrando de uma coisa, a moto é sua, então ela também entra nesse custo. Sacou? Coloca tudo isso, custa X. Então, quanto que o entregador teria que ganhar por hora, tá? O ciclo entregador ou o motociclista por hora, para que ele consiga ganhar alguma coisa além de pagar para trabalhar. É isso. Então, é nesse ponto que a gente está, nesse ponto da discussão. A gente considera que isso tem uma definição, né, dentro até mais ou menos setembro. A gente conseguiu definir isso. E depois a gente parte para as outras discussões que são muito importantes também, tá? Como transparência do algoritmo, tá ligado? Como é que a gente faz com isso? Exatamente. Com gamificação, como é que a gente faz com isso? Então a gente vai entrar em todos esses pontos ainda, mas até setembro, muito provavelmente, a gente deve ter alguma definição de como que vai ser esses 4 pontos que eu falei: remuneração, saúde, segurança, previdência e a representação coletiva. Então, até lá a gente deve ter algum ponto nesse sentido. E aqui tem uma coisa importante. O que a gente não concordar, sacou? Tipo assim, a empresa apresentou isso, a gente apresentou isso. A gente discute. Se a gente chegar num acordo, maneiro, tá firmado. Se não chegar num acordo, o governo arbitra, sacou? Ele vai pegar aqueles 2 documentos e vai falar assim, eu acho que esse daqui é melhor. E vai ser isso, sacou? Ou seja, no fim das contas, quem vai decidir isso provavelmente vai ser o governo. Porque vai ser muito complicado a gente chegar numa coisa com empresa, eu acho. Pior. E aí o foda é isso, né? Pelo menos a gente já tá aí com pelo menos um mínimo de avanço aí, já tem uma chance da gente, né? Uma esperança, na verdade, né? De um julgamento um pouquinho mais humano, digamos assim, né? Mas o foda é isso, né? Mano, já é uma coisa totalmente diferente do que acontecia no ano passado. Eu posso deixar claro aqui, mano, eu falo de cadeira, tá ligado? Eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com esse governo. Não tenho absolutamente nenhum compromisso com esse governo mesmo, sacou? E eu falo isso para quem quiser ouvir, porque eu não tenho por que esconder isso. Eu tenho a minha ideologia, eu sou socialista, esse governo não é, tá ligado? A minha tara é organizar os trabalhadores,
sacou? Eu sou trabalhista, eu sou filiado a um partido político que não é o que está no governo. Então, assim, mano, eu não tenho compromisso, tá ligado? Mas é o espaço que tá lá. Eles foram eleitos e isso é da democracia, sacou? Então é com eles que eu sento, é com eles que eu converso, é com eles que a gente tem que fazer as construções que são possíveis. Mas isso me deixa livre para criticar se as coisas der errado. Então eu já deixo tranquilo aqui, sacou? Eu já deixo de boa aqui, suave para todo mundo. Falar, parceiro, se der errado, sabe o que a gente faz? Nós grita, hein? E grita, a gente reclama, porque compromisso com o governo a gente não pode ter. Exatamente. Cara, e até aproveitando essa deixa aí, e como que você sente, assim, tipo, como que tá sendo essa reação aí do iFood, da Uber, né, das empresas? Como que eles estão, tipo assim, reagindo a toda essa movimentação aí que tá rolando? Mano, eu posso te falar uma parada assim, na moral, assim, aí, novamente, justiça seja feita. As empresas, elas não têm necessariamente obrigação de estar lá, não. Sacou? Então, assim, por um lado, é interessante porque elas estão legitimando o processo que a gente está fazendo. Sacou? Por exemplo, elas não podem, depois de amanhã, virar e falar assim, ah, mas isso aí foi tudo decidido a revelia, ditadura, não sei o quê, comunismo. Elas não vão poder falar isso. Porque elas estavam lá o tempo todo para poder expor a opinião delas. Se elas não expõem, aí o problema já é outro. Sacou? E é um pouco disso, cara, no fim das contas, que a gente vê lá um grau de cinismo, um grau de não é bem assim, tá ligado? Mano, uma coisa assim que que me incomoda, que não sai da minha cabeça, tá ligado? Em absolutamente nenhum momento, porque isso é um dos problemas de você ser a liderança de alguma organização, é que os seus companheiros, eles entendem você daquela forma, sacou? Ele fala, porque maluco ali, tá botando as caras, não sei o que, eu acho que é com ele que eu converso. Daí, quando morre um companheiro, é no meu WhatsApp que chega foto, vídeo, tá ligado? Mano, não dá, velho, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho saúde mental pra isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer, tá ligado? Virar e falar assim, foda-se o mundo, eu vou viver minha vida. Eu não posso fazer isso. Não é com isso até lá. Eu levo mesmo, tá ligado? Eu falo assim, cara, vocês estão matando pessoas. Quanto, pelo amor de Deus, vocês estão ganhando pra considerar isso justificável? Pra falar assim, não, pessoas estão morrendo, mas olha, você viu o tanto de dinheiro que eu ganhei? Quanto, cara, que elas estão ganhando? Não é possível, tem que ser muito dinheiro, mano. Tem que ser assim, muito dinheiro. Eu não faço ideia de quanto vale uma vida. Quanto mais várias, milhares de vidas. Eu não faço ideia de como que eles conseguem fazer essa compensação, entendeu? Então, assim, é um pouco... dá um certo asco, tá ligado? Você tá sentado ali e tem que falar um óbvio pra uma pessoa que não tá ligando pra isso, porque não é como se ela não soubesse, ela sabe, sacou? E o que você pode fazer, tá ligado? Você não pode meter a mão na cara da pessoa, mas então você tá ali, você tá sentado, você tá conversando e tudo mais, e o comportamento é, de forma geral, cínico, como eu disse. Eles conhecendo tudo que tá acontecendo, eles estão fazendo de tudo pra se agarrar no modelo que existe. E se fizer algum modelo que não seja de hoje, é um que seja ainda mais favorável para ela, que a gente percebe dessa movimentação. Então, assim, mano, honestamente, novamente, não é uma função assim de confiar no grupo de regulamentação como se isso fosse resolver os problemas da nossa vida. Não vai. Tá? Isso é pra gente tentar construir um patamar mínimo civilizatório mesmo. É pra virar parceiro e falar assim, mano, olha só, cara, agora, pelo amor de Deus, se você se machucar, você não vai precisar ficar se humilhando de mim, tá ligado? Mano, se a gente conseguir fazer isso, cara, porra, pra mim vai ser uma boa, tá ligado? Se a gente conseguir fazer só isso, o cara acidentou, ele tá no hospital, ele fala assim, não, mano, eu vou me cuidar, vou me tratar porque eu posso, minha família não vai ficar desamparada, tá ligado? Essa é outra coisa, mano, que eu recebo aqui no meu WhatsApp direto, fala, fulano machucou até no hospital, tem como ajudar ele não? Eu falei, vou ajudar como? O cara é doido pra sair, tá ligado? E não é porque a gente não tentou. Eu fiz uma reunião com o diretor do HPS aqui do hospital. Sacou? Ele falou, Nico, eu preciso te contar um negócio que você não sabe, velho. Os caras, às vezes, eles chegam aqui e eles não fazem ideia do nível de gravidade do que aconteceu. Ele vira e fala assim, mas doutor, semana que vem, será que eu posso trabalhar? Porque eu já mandei arrumar a moto e tal, arrumei uma grana pra poder arrumar a moto. E eu virar pra ele e falar assim, mano, você não poder torneio, cara. Antes de um ano, você não sai da maca, não. E assim, como é que eu falo isso? Eu tô vendo que o cara quer trabalhar na outra semana, sabe? E o cara vai ficar um ano parado, e o maluco desespera, tá ligado? E o cara quer sair, e o cara começa a denunciar descaso do hospital, sabe? Fala, o hospital tá com descaso. Fala, meu parceiro, eu sou tornozelo, não vai ficar bom. De um dia pro outro, não tem como, sacou? E tudo isso vem da pressão de que ele precisa ganhar dinheiro, porque ele tá desprotegido socialmente, mano. Sacou? E trabalhando, né, cara?
Porra, cara, isso é bizarro, mano. Isso é inaceitável, cara. Se isso daí caminhar, velho, cara, a gente é um patamar civilizatório, entendeu? É o cara poder falar assim, mano, vou tratar do meu tornozelo, porque não tem outro jeito, sabendo que meus filhos vão continuar comendo. Cara, porra, se for isso, mano, já andou demais, sabe? Mas a gente não quer só isso, não. Existem vários outros patamares civilizatórios que a gente precisa alcançar. Então, assim, o grupo de regulamentação é para resolver isso. Não é pra gente enriquecer, não é para falar assim, porra, agora tá bom pra caramba, agora nós estamos ganhando R$50 por hora, saca? Isso daí vem da luta posterior, do que mais vai acontecer, entendeu? E considerando esse cinismo da empresa, voltando na sua pergunta, considerando esse cinismo da empresa de não querer dar nada, tá ligado? De não querer dar nada e achar que tá tudo bem, achar não, né? Fingir que tá tudo bem. Se os entregadores, de forma geral, tô falando de todos, bicicleta, carro, moto, saco, motorista, se eles não se juntarem, tá ligado? Não mobilizarem a opinião pública, tá? A gente não vai conseguir muita coisa, não vai conseguir muita coisa, não. E aqui eu quero colocar um ponto, né? As empresas, elas ganham dinheiro, não é necessariamente com a operação delas. A Uber, desde que foi fundada, ela nunca operou nas ruas. Nunca teve fluxo de caixa positivo. Olha que doideira, tá? No ano passado, o iFood operou no prejuízo. E no começo desse ano, o presidente do iFood, ele virou e falou assim, não, é porque o lucro não é importante no momento. Aí você fala, cara, é porque não funciona igual mercearia, entendeu? Dinheiro entra, dinheiro sai. Não é assim que eles funcionam. Eles funcionam com números, eles funcionam com dados. Eles vão até o mercado financeiro e falam assim, ó, vendendo 10 milhões a mais do que no mês passado. Aí o investidor fala, sacou? E aí vai lá e investe em empresa, é dinheiro, é daquele, sacou? Então, sabe o que é que realmente afeta o caixa dessas empresas? A imagem. A manchete negativa. E é por isso que eles investem tanto em publicidade. Em marketing, né? Para desmobilizar o movimento, como já fizeram, né? É por isso que eles viram lá na live do Casimiro, entendeu? E botam um negócio bonito e fala que eles têm, que eles têm entrega verde, que a pegada de carbono foi compensada, tá ligado? Porque eles precisam de marketing positivo. Faz a sala com nome de comida. Saca? É assim que eles ganham. Então, assim, no momento em que o entregador perceber que o que afeta os caras é a manchete negativa, meu parceiro, e isso só se dá com mobilização, aí a gente tem uma arma poderosa, tá ligado? E é essa a nossa função, mano, mostrar pro entregador aonde é que a gente bate que dói mais. Pode crer. Pô, maneiro, hein, Nicolas? A gente já tá indo aí pros 10 minutos finais aí. Pô, foi maneiro pra caramba o papo, cara. Só ideia, só pedrada, mano, só pedrada. E, cara, tem mais algum ponto aí, alguma coisa que você gostaria de finalizar? Alguma dedicatória aí? Alguma coisa que você gostaria de dizer, mano? Sim, mano, assim, tipo assim, além de agradecer, porque, cara, esse tipo de espaço aqui, ele é importante porque, igual eu fiz uma linha com os metalúrgicos, né, antigamente os sindicalistas, cara, a galera, a liderança das categorias, elas tinham um pouco mais de facilidade, não sei se é a palavra, tá ligado? Mas existia um caminho para ela chegar na base, né? Que era o quê? Ela ia pra porta da fábrica com a pilha de panfleto, eu já participei de várias panfletagens assim, sacou? Com a pilha de panfleto e entregando ali, cara, sacou? Numa troca de turno, e entregando na hora que tava alguém entrando ou saindo, e daí conseguia conclamar com uma greve, organizar a galera, um jornalzinho, sabia tudo que tava acontecendo, né? A gente tem uma categoria que é muito dispersa, mano, saca? Não é por falta de tentativa, sacou? Eu faço isso, sacou? Pega a moto aí, eu vou para uns pontos de coleta que não é meu, tá ligado? Vou dar uns rolês aí, sacou? E bato lá e falo, ei, galera, não sei o que, vou trocar ideia. Mas aí você sempre pega o quê? Tipo, 10 cabeças ali, saca? Aí começou a trocar ideia com o maluco assim, poder contar o que tá rolando, e falou, mano, porra, tocou aqui, eu tenho que ir lá pro meu pedido, tá pronto, mano. Saiu, saca? Não dá pra você fazer desenvolvimento de ideia aí, né? Então, assim, a gente tem um tipo de panfletagem hoje que é um pouco mais... que é um pouco mais acessível a todos os entregadores, que é justamente esses espaços, né, de mídia social, de YouTube, de podcast. Então, assim, cara, primeiro, sensacional. Quanto mais disso a gente tiver, melhor, tá ligado? E, assim, a minha ideia é poder trocar ideia em todos os espaços onde isso existir, cara, porque é a forma de conseguir fazer a categoria se conscientizar e saber o que é que tá acontecendo. Então, primeiro, eu agradeço você, mano. Segundo, eu quero agradecer, assim, de forma geral, a toda a galera da Aliança, porque, mano, você não tem noção, isso aqui é difícil, tá ligado? A gente não ganha R$1, mano, nesse trampo. Não ganha R$1. E aí você vira e fala assim, pô, mano, mas como é que vocês estão fazendo?
Como é que vocês viajam para Brasília, por exemplo? No decreto que criou o grupo de trabalho, estava escrito lá que esse é um serviço de relevância pública, sacou? Ou seja, a passagem é custeada pelo governo, sacou? A estadia, às vezes é pelo governo, às vezes é pelas centrais sindicais, isso depende um pouco, sacou? Ou por outras organizações de trabalhadores. Tipo, uma vez a gente ficou todo mundo junto lá num negócio chamado Contagem, tá ligado? Todo mundo junto mesmo, assim, era 9 candangos dormindo no mesmo quarto. Então, assim, é o tipo de parada que rola, mano, sacou? E longe. Em Brasília tudo é longe, atravessar a rua é longe, tá ligado? E isso depende, cara, saca? Tipo assim, um dia a gente tá desse jeito, teve um outro dia que eu fiquei no mesmo hotel que o Nicolás Maduro ficou, velho. Bizarro. Bizarro, assim, um negócio, um desperdício de dinheiro, tá ligado? Pra uma pessoa. E assim, não é nem como se eu aproveitasse do hotel, tá ligado? Porque assim, você passa o dia inteiro fora dele, você chega, você tá moído, mano. Você toma um banho, você dorme, tá ligado? E você não tem nada ali no hotel. O hotel, segundo me consta, tinha sauna, tinha piscina aquecida, tinha academia, tinha não sei o quê. Eu não sei nem aonde ficam. Porque Pode crer. Mesmo, mano. Você sai 8 horas da manhã, tem compromisso. Sabe que hora que você volta? 8 horas da noite, 9 horas da noite. Sacou? É um bagulho bizarro assim, você tá totalmente destruído. E isso cria um certo conflito na sua cabeça também. Porque você chega à noite assim num hotel que é muito pica, saca? Muito pica, e você tem tipo, sei lá, R$20 na conta. Pra você poder jantar e almoçar, tá ligado? Você fala, mano, o que eu faço? Tá ligado? Eu vou ficar aqui, tipo assim, assistindo pay-per-view de filme e comendo uma pizza gelada de ontem, mano. Sacou? Então, assim, porque a gente não ganha, mano, tá ligado? Pra poder estar lá, pra poder viajar. E eu, principalmente, estou num lugar onde voo é muito complicado. Sacou? Todas as vezes que eu tô voltando, eu tenho que virar a noite em Campinas. Naquele frio agradável de 5, 6 graus, tá ligado? Porque não tem voo direto na minha cidade. Então, assim, é tudo horroroso, mano, saca? Ou seja, é bastante sacrificante. E todo mundo da aliança passa por isso, mano. Nós passa, assim, com uma pressão, com muita informação na cabeça, tá ligado? Com uma responsabilidade monstra nas costas, mas a gente passa sabendo que a luta é necessária e que se a gente não fizer, mano, tá ligado? Quem mais vai fazer, entendeu? Então, assim, já que nós estamos aqui, mano, agora nós continuamos, tá ligado? A gente continua até o final, porque a gente precisa da categoria colada, entendendo, sacou? E sabendo que a gente só tá lá porque a gente construiu um caminho pra trás, sacou? E se a gente der o salve, a categoria vai. A gente virar assim pro governo, virar pras empresas, falar assim, tá ligado? Espera aí que eu vou chamar meus parceiros. É isso, mano, sacou? Então, a categoria não desampare, tá ligado? Porque em algum momento a gente vai precisar dar o salve, e nesse momento a categoria tem que atender o chamado, mano, sacou? Porque senão a gente vai sair desmoralizado dessa porra e todo mundo vai sair perdendo, exceto as empresas. Exatamente. Porra, da hora, hein, mano? Pô, então é isso, filho. Foi mais um papo camarada aí com o camarada Nicolas Souza, da Aliança dos Entregadores, né? Aliança Nacional dos Entregadores. Pô, mano, valeu demais aí o papo. E é isso, Tamo mano. junto. Quando quiser, tô aí de novo. Fechou. Valeu, grande abraço. Valeu, valeu. Tum.